Evangelho sem mudança de vida não é evangelho. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o que quer dizer a palavra evangelho? A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia ou boa nova. Portanto, não haverá uma boa notícia com a roupagem de uma notícia ruim ou com o respaldo de uma notícia ruim. Não haverá uma boa nova com uma roupagem velha, com algo velho. Então, o evangelho em si, a essência do evangelho, quer dizer mudança de atitude, mudança de rumo, mudança de comportamento, e uma nova criatura surge a partir do seu encontro com o evangelho. E aí você me pergunta, e quem é o evangelho? O evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o grande percussor do evangelho. Ele é o evangelho porque o evangelho é a luz. A boa nova é a luz que ilumina o ser. E a nova criatura acontece a partir do momento em que você aceita Jesus e permite nascer de novo. E não estou falando do nascimento tradicional, onde precisa haver uma fecundação, uma geração, uma gestação e um nascimento. Mas estou falando do novo nascimento, onde você precisa nascer da água e do Espírito. Você pode até me perguntar, você está falando do batismo? Não. Eu estou falando da purificação com que você precisa passar. De esquecer as coisas velhas e fazer tudo novo. De tornar-se uma nova criatura. Uma mudança de vida. Veja bem, em Caná da Galileia, Jesus foi a um casamento. Esse é um dos mais tradicionais milagres de Jesus contado, porque esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. E nesse milagre, em Caná da Galileia, nesse casamento, Jesus transformou a água em vinho. E você pode me perguntar, o que tem a ver novo nascimento com transformação da água em vinho? Tem a ver que se Jesus consegue transformar a água em vinho, ele consegue mudar a natureza do homem. Ele consegue mudar o comportamento da água para o vinho. E há um outro entendimento nessa questão, é de que a água feita vinho nunca mais volta a ser água. Ou seja, a água pode tornar vinho, mas o vinho jamais torna água. E o que eu quero dizer com isso? Que aquele que tem um encontro com Jesus nunca mais volta a ser a mesma coisa. A água que encontrou com Jesus tornou-se vinho. Zaqueu era tido como ladrão e muitos o rejeitavam, muitos o abominavam, mas a partir do momento do encontro com Jesus, houve uma nova criatura. E o próprio Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus, com ordem dos principais sacerdotes para lançarem na prisão, esbofetear e até matar, como ele havia contribuído com a morte de Estevão. Mas, a partir do encontro dele com Jesus, Paulo mudou totalmente a natureza. E das 27 cartas, ou melhor, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, pelo menos 12 são atribuídos a Paulo e levanta-se uma hipótese de que seja Paulo que tenha escrito, que é a carta aos Hebreus. Então, 12 são atribuídos a Paulo e existe uma possibilidade muito grande, a forma de escrita, o linguajar do livro de Hebreus, porque no livro de Hebreus não tem o nome do autor, leva a crer que foi Paulo que escreveu.
Portanto, aquele que perseguia passou a ser perseguido e foi o maior contribuidor do Evangelho no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento tem 27 livros, 13 são atribuídos a Paulo, 4 livros são evangélicos, os evangelhos, que é contado como Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos dos Apóstolos é atribuído a Lucas, foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós temos cartas de Pedro, cartas de João, Apocalipse e os livros de Paulo que completam a Bíblia. Ou seja, dos 17, apenas 14 não tem participação ativa de Paulo, mas tem passiva. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo apareceu apenas perseguindo Estevão. Mas a partir daí, Paulo também vira figura central do livro de Atos dos Apóstolos. E o que eu quero dizer com isso? A mudança que houve na vida de Paulo. Então, como é que você vem me explicar de que você encontrou com Jesus e você era agiota e você continua cobrando e emprestando dinheiro a juros? Você encontrou com Jesus e você continua fumando. Você roubava, encontrou com Jesus e continua roubando. Você não encontrou com Jesus. Você está camuflado. Você é um lobo em pele de ovelha, enganando a si mesmo. Porque se o evangelho não for capaz de promover uma mudança radical em você, não foi o evangelho. Não é o evangelho que você está vivendo. Porque o evangelho é isso, mudança de rota, mudança de atitude, mudança de comportamento. Esse negócio de que você pode fazer o que você quiser, desde que você diga que acredite em Deus, isso não. Porque o próprio Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome fiz aquilo outro. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque existem muitos que estão camuflados, lobos em pele de ovelha, dentro da igreja enganando. Porque o evangelho ele tem um poder de transformação. Então é isso que eu quero dizer. Nicodemos se encontrou com Jesus e ouviu de Jesus: necessário vos é nascer de novo. E o nascimento aqui não é nascer da forma tradicional, como nós explicamos no começo da mensagem, mas nascer da água e do Espírito. Porque aquele que não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Portanto, se você não nasceu de novo, busque ainda hoje um verdadeiro encontro com Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua semana.